Olá, 25 de novembro, dia de combate à violência contra a mulher provoca atos pelo Brasil. ONG Crioula aponta que mortalidade materna de mulheres negras supera em 78% a de mulheres brancas. E mais, Aubá, Festival Sesc da Cultura Negra, traz como tema a importância das redes digitais de afeto e comunitárias. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Bom, e desde o início da pandemia, a mortalidade de grávidas e mulheres em período de puerpério por Covid-19 supera em 78% os óbitos em relação às mulheres brancas com o mesmo perfil. O dado é da ONG Crioula e revela também que na região norte essa porcentagem é ainda mais alta. 87% na região norte e 71% na região nordeste. Segundo o levantamento, esse é mais um recorte da demonstração de racismo no Brasil. Veja mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. A região norte do Brasil foi a que registrou o maior número de óbitos de mulheres negras grávidas, 87%. Depois da região norte é o Nordeste quem apresenta um dado negativo. Ele acumula 71% das mortes de gestantes negras. Uma dessas vítimas poderia ter sido Letícia Lins, técnica de enfermagem da Bahia. Ela teve complicações durante o parto. O bebê, que hoje tem 5 anos de idade, nasceu com paralisia cerebral. Ela narra os momentos tensos durante o período em que esteve na maternidade. Minha bolsa estourou e o meu parto não foi induzido, continuou sendo forçado a ponto de me deixarem numa sala de parto por horas e com a bolsa rompida, dilatada uns 10 centímetros. Diante desse quadro, ela conta como foi que o bebê nasceu. O bebê nasceu já cianótico, não estava respirando, não tinha nada, só funcionava o coração. E, no entanto, eles transferiram logo para a sala de oxigenação, não deixou ninguém ver. Situações como a de Letícia acabam tendo finais trágicos. De acordo com a ONG Crioula, a pandemia agravou este índice. Até maio deste ano foram registrados 1.114 óbitos de mulheres grávidas. Desse total, o número de grávidas negras é 77% superior ao de mulheres brancas. Em caso de contaminação por Covid-19, por exemplo, grande parte não chegou nem a ser internada em UTIs. O Brasil, até maio deste ano, chegou a representar 75% das mortes por Covid-19 entre mulheres grávidas no mundo. Esse recorte trágico assusta até quem vem seguindo corretamente o pré-natal, como é o caso de Ellen Beatriz, do Rio de Janeiro. Ela está no 5º mês de gestação e relata qual é a expectativa sobre o serviço de saúde. O que eu acho principal, é porque quando você está gestante, você fica meio tudo à flor da pele, muito sentimental, muito estressada, tudo muito. Então, o que eu busco são profissionais atenciosos, que queiram te ouvir, que queiram, te dar assistência. Eu acho que a gente precisa disso, assistência. Não adianta você chegar no hospital para atender uma mulher grávida para julgar. Você fez filho porque você quis, você está passando mal porque você quer. Acredito que ninguém procura o hospital porque quer, porque está sem nada para fazer e vai para o hospital. Pelo menos eu não faço isso. Então, se a gente procura, é porque precisa. Então, eu acho que o fundamental é a assistência. Os dados, analisados e divulgados pela ONG Crioula, foram recolhidos pelo Observatório Obstétrico Brasileiro da Covid-19. Pois é, dados bem tristes. Bom, agora mudando um pouco o assunto, o dia 25 de novembro marca a data de combate à violência contra as mulheres. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 17 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência, sendo ela física, psicológica, sexual e de outros tipos. O aumento desse índice se deu por conta do período de isolamento na pandemia, ou seja, as agressões acontecem dentro de casa.
Wanda Souto, do Fórum Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto lá do Ceará, nos deixa um recado. Embarque imediato. Iremos às ruas para lutar, como sempre lutamos, contra todas as formas de violência contra as mulheres. E em Fortaleza vamos lutar contra o feminicídio e denunciar a falta da justiça burguesa contra o feminicídio. Somos defensora de todas as mulheres que sofreram, especialmente durante a pandemia, que avançou a violência contra as mulheres. Estejam atentas, mulheres, todas as mulheres do Brasil inteiro, porque nós lutamos contra a violência não só no Ceará. Nós somos feministas porque a gente luta no Brasil e no mundo contra todas as formas de violência e também contra o feminicídio que se alastrou no Brasil e no mundo durante a pandemia. Nós defendemos justiça no Ceará, assim como defendemos justiça no Brasil e no mundo. Bom, e na última segunda, dia 22 de novembro, a Executiva Paulista aprovou por 27 votos a 3 a expulsão do deputado Fernando Cury do Partido Cidadania. Para quem não se lembra, em dezembro do ano passado, ele foi flagrado assediando a deputada Isa Pena do PSOL dentro do plenário. O registro foi feito pelas câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na mesma data, foi sancionada em Brasília a Lei Mariana Ferrer, que proíbe que vítimas de crimes sexuais e testemunhas sejam constrangidas durante audiências e julgamentos. Vanessa Nakassato conversa sobre esse e outros assuntos com a deputada federal Marcivânia Flecha. Confira. Entrevista Central. Olá! Hoje, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, vamos bater um papo com a deputada federal, professora Marcivânia Flecha, do PCdoB do Amapá. Ela vai falar conosco sobre os avanços e desafios que ainda existem no país na luta pela proteção às mulheres. Seja muito bem-vinda, deputada. Esta semana foi sancionada a Lei Mariana Ferrer, que proíbe mulheres vítimas de crimes sexuais sejam constrangidas durante audiências e julgamentos. Qual a importância dessa lei? É tentar evitar que atitudes como que aconteceram com a Mariana Ferrer não volte a acontecer com nenhuma mulher. Na verdade, leis como essa não deveriam ser necessárias porque é muito óbvio, uma vítima não pode ser constrangida em uma audiência, o juiz jamais poderia permitir isso do advogado, a nossa sociedade jamais deveria permitir que uma mulher vítima de uma violência sofra duplamente essa violência em uma audiência pública em que o Estado está lá para garantir, para proteger direitos. Então, foi uma lei necessária, acho que já havia outros casos, mas a Mariana Ferrer foi um símbolo e a gente não tinha como, o parlamento não tinha como ficar sem se posicionar sobre isso e criamos a lei para tentar evitar que fatos como esse deixem de acontecer, principalmente nos tribunais brasileiros. O assédio também acontece dentro do Congresso Nacional. E parlamentares mulheres já foram vítimas desse tipo de constrangimento. Como a senhora analisa este fato? Nós temos aí um universo muito machista que está também no ambiente, nos parlamentos brasileiros, infelizmente. E é uma questão cultural que precisa ser vencida, e a gente precisa criar leis que garantem a mulher nesses espaços de poder. Eu acho que isso vai melhorando essa perspectiva de entender que esse espaço ele é dos dois gêneros, é do homem e é da mulher, e que ambos são importantes na construção do Brasil que a gente quer, que é um Brasil mais igual, com direitos iguais, e essa nossa luta diária. Deputada, recentemente uma mulher se machucou ao cair de uma bicicleta ao ser assediada sexualmente por um homem enquanto pedalava. O caso não foi considerado um escândalo. O que a senhora entende que deve ser feito para acabar com a naturalização do assédio sexual? Eu acho que o espaço da escola, da educação, é fundamental na construção dessa sociedade que a gente quer, de respeito às mulheres. Eu acho que se o homem ainda... a educação do homem, seja dentro de casa, no ambiente familiar, e seja na escola, a gente ainda não
pegou a educação nessa perspectiva e muitas crianças não são homens, não são meninos, não são educados para receber não, ou não são educados para respeitar a mulher na sua condição de mulher e acaba vendo a mulher como objeto sexual. Então, isso ainda é muito forte, mas eu acho que a educação é fundamental. Eu acho que muitos casos de feminicídio poderiam ser diminuídos se a gente tivesse a educação do menino para receber o não, para não entender a mulher como uma posse, como objeto de posse. E eu acho que essa cultura, esse trabalhar a cabeça para entender que a mulher não é posse do homem e que ela não é objeto sexual, acho que isso tem que ser desde criança, no ambiente familiar, mas é nessa comunicação da escola com a família, e a escola colocando isso no seu projeto pedagógico mesmo, de trabalhar dentro da escola essa temática. Então, eu acredito muito que a educação pode fazer essa transformação. Agora, falando em violência doméstica, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. E apesar dos avanços que ela trouxe, milhares de mulheres continuam sendo agredidas. Qual a função do poder público para garantir que a lei seja cumprida? Temos que garantir mais orçamento. Acho que o orçamento é insuficiente para garantir toda a rede de proteção às mulheres. Nós temos dificuldade, por exemplo, de garantir as medidas protetivas, porque não temos condições de dar efetividade a essas medidas, colocando o homem distante das mulheres, efetivamente. Então, orçamento é fundamental que se garanta mais orçamento a essa política de proteção, a essa rede de proteção. É importante também a gente ter essa temática sendo discutida a todo momento e não só em um determinado momento no Parlamento brasileiro. E a gente precisa ter as redes se comunicando, todas as redes, e precisamos do apoio também da iniciativa privada. Eu acho que os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, os estados e toda a rede dialogando, garantindo que a mulher se afaste do ambiente de violência. Isso ainda não existe no Brasil. A gente tem a medida protetiva, mas a efetividade dela não existe. O que a gente quer mesmo é acabar com a violência contra a mulher. Bom, agora mudando de assunto para falar de coisa boa. Com o tema Articulações e Redes como Chaves para Desenhar Novos Mundos, o AUA, Festival Sesc da Cultura Negra, que começou no dia 22 de novembro, busca conectar pessoas para fortalecer e potencializar a ancestralidade da Costa Verde, região litorânea entre os municípios de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O compartilhamento de pertencimentos às práticas culturais negras é o foco do evento. O evento oferece aulas online com convidados e convidadas que falarão sobre redes digitais, redes de afeto e redes comunitárias. Corre que ainda dá tempo para participar. Tem aula online dia 29 e 30 de novembro. O analista de cultura do Departamento Nacional do Sesc, Leonardo Moraes, tem um recado. Parada Cultural. Gostaria de convidar você a chegar lá junto no canal do YouTube do Sesc Paraty e ativar primeiro o sininho. E depois acompanhar a nossa programação do Festival Sesc de Cultura Negra, AUA, que está aí com programação nos 2 primeiros dias dessa semana. E segue na próxima semana falando sobre desenvolvimento comunitário e, por fim, uma vivência com o Evandro Fiotti do Lab Fantasma. Vem com a gente, chega junto aí no canal do Sesc Paraty. É isso aí, para participar das aulas basta fazer a inscrição no formulário disponível no site www.sescparaty.com.br, ok? Bom, eu aproveito para me despedir, o programa Central do Brasil de hoje fica por aqui, eu te aguardo amanhã, até lá, se cuidem, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.